Esse é possivelmente o maior escândalo da história dos Estados Unidos. Como uma guerra fracassada, 55% de apoio ao impeachment e as apostas do filho criaram o maior conflito de interesses da história dos Estados Unidos. Hoje a gente vai explorar as entranhas do novo escândalo criminoso de Donald Trump. Vem comigo, sem enrolação, direto para o assunto. Nesta semana, os Estados Unidos viram números que provavelmente desenham um retrato definitivo de uma presidência em colapso terminal. 34% de aprovação, o pior índice de qualquer presidente em tempos de guerra. 55% de apoio ao impeachment, um patamar que só Richard Nixon conheceu em agosto de 1974, dias antes de renunciar. E 65% de probabilidade de impeachment. Não em pesquisas, mas nas plataformas de apostas, onde o dinheiro fala mais alto do que a ideologia. Agora, o detalhe mais devastador. Uma dessas plataformas, a Polymarket, pertence a quem? Pasmem. Donald Trump Jr., filhinho do presidente. Enquanto o patriarca ameaça apagar uma civilização inteira do mapa, seu primogênito embolsava os lucros de 413 milhões de apostas sobre a guerra. Tudo isso em apenas 4 dias. Essa é a crônica de como a guerra do Irã se transformou no mais sórdido empreendimento familiar desde que a democracia estadunidense se solidificou. Mas vamos lá, calma, vamos para a cronologia para vocês entenderem isso em detalhes, tá? Vamos lá, vamos recuar até 28 de fevereiro de 2026, quando Israel e Estados Unidos lançaram ataques conjuntos contra o Teherã e outras cidades iranianas, matando o então líder supremo Ali Khamenei, comandantes sêniores e civis. A operação, vendida por Benjamin Netanyahu e Donald Trump como uma oportunidade cirúrgica de decapitar o regime, não tinha autorização do Congresso. O presidente simplesmente ignorou o artigo 1 da Constituição, que reserva ao Legislativo o poder de declarar guerra. Ao longo de março e início de abril, a retórica presidencial de Trump escalou para o terreno do genocídio explícito. Em 5 de abril, Trump postou na mídia social que só ele usa, abre aspas, abram a porra do estreito. Desculpa o palavreado, mas foi o que ele falou. Seus malucos, ou vão acabar vivendo no inferno. Vão ver, louvado seja Alá. Fecha aspas. A BBC registrou o momento como uma ameaça carregada de palavrões contra o Irã. 2 dias depois, 7 de abril, o presidente foi ainda mais longe. Abre aspas, uma civilização inteira vai morrer hoje à noite e nunca será trazida de volta novamente. Fecha aspas. A ameaça de aniquilar uma civilização inteira provocou uma convulsão até mesmo entre aliados históricos. Tucker Carlson, o ex-âncora da Fox News, que ajudou a eleger esse débil mental, declarou que as ameaças contra a infraestrutura civil iraniana constituíam crime de guerra e semanas depois pediu desculpas públicas. Abre aspas, eu sinto muito por ter enganado as pessoas. Nós seremos atormentados por isso por muito tempo. Fecha aspas. Tem um vídeo que eu falo sobre o Tucker Carlson aqui no canal. Recomendo que vocês assistam. Vamos seguir. Megyn Kelly, outra figura central do universo MAGA, classificou a retórica presidencial como nojenta. Marjorie Taylor Greene, a deputada que jamais encontrou uma teoria conspiratória que não abraçasse, é quase a terraplanista, escreveu nas redes, abre aspas, não podemos matar uma civilização inteira, isso é maldade e loucura, fecha aspas. Glenn Greenwald resumiu o clima de incredulidade dos círculos conservadores. O presidente que prometeu acabar com as guerras eternas estava agora ameaçando cometer crimes de guerra em escala industrial. A ofensiva militar, contudo, fracassou em todos os seus objetivos declarados. Como Kenneth Roth escreveu no The Guardian, abre aspas, nenhum dos objetivos mutáveis de Trump para este ato de agressão foi alcançado. Fecha aspas. O regime iraniano não caiu.
trocou um grupo de tiranos por outro. A capacidade de mísseis balísticos do Irã, longe de ser destruída, permanecia considerável segundo avaliações da inteligência estadunidense. O Estreito de Hormuz continuava sob controle iraniano e o preço da gasolina nos Estados Unidos dispara mais de 40%, atingindo 4,18 dólares o galão, comparado a menos de 3 dólares antes do conflito. Em 8 de abril, Trump aceitou um cessar-fogo de 2 semanas, que depois estendeu indefinidamente. Na última semana do mês, o governo tentou a mais cínica das manobras jurídicas: declarar que a guerra estava terminada para escapar da obrigação legal de solicitar autorização do Congresso. Em 30 de abril, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, argumentou perante o Comitê de Serviços Armados do Senado que o cessar-fogo pausava ou parava o relógio de 60 dias da resolução de poderes de guerra. A senadora republicana Susan Collins respondeu com uma rara repreensão pública. Abre aspas, este prazo não é uma sugestão, é uma exigência. O senador democrata Tim Kaine foi mais direto. Abre aspas, não acredito que o estatuto sustente isso. Naquele mesmo dia, o Senado rejeitou por 47 a 50 uma medida de poderes de guerra, uma deserção constitucional que o Newsweek descreveu como abdicação nua das próprias responsabilidades. Mas agora a gente vai para o tema principal do vídeo. Enquanto mísseis caíam sobre Teherã, outra indústria florescia em Nova York e São Francisco: as plataformas de apostas online. E como documentou o New York Times, a família Trump estava no centro do negócio. Donald Trump Jr., aquele que tem cara de imbecil, mas de imbecil ele só tem a cara, tá? Ele é acionista da Polymarket e consultor da Kalshi, duas das maiores plataformas de previsão de apostas do mundo. Durante os 4 dias mais intensos da crise, de 5 a 8 de abril, a Polymarket registrou 413 milhões de apostas relacionadas ao conflito do Irã, com um volume de transações superior a 100 milhões de dólares. No dia 8, a plataforma lançou um evento de apostas sobre se Trump enviaria tropas terrestres para o Irã. Quase 100 mil apostas foram feitas em um único dia, o maior volume de negociação do ano até então. A análise CryptoDune apelidou Trump de máquina de imprevisibilidade e documentou como seu estilo de governar por tweet disparava os volumes de negociação. A PitchBook, empresa de dados financeiros, avaliou a Polymarket em 9,6 bilhões de dólares, uma valorização de quase 10 vezes em apenas 8 meses. A ironia é tão grotesca que parece ficção distópica. As mesmas postagens em que o presidente ameaçava genocídio geravam ondas de pânico e excitação nos mercados de aposta, enriquecendo o filhinho do comandante em chefe. O correspondente da Associated Press descreveu o fenômeno. Abre aspas. Mercados de previsão, mercados de aposta, adoram a imprevisibilidade do presidente. Sua necessidade de manter as pessoas adivinhando seu próximo movimento ou postagem em redes sociais, gerando mais apostas e mais taxas para eles. Fecha aspas. Quando questionado pela Associated Press se o filhinho do presidente deveria lucrar com um negócio que se beneficia das ações do pai, o porta-voz Andrew Surabian chamou a pergunta de propaganda democrata sem base factual e afirmou que o Don Jr., o filhinho com cara de idiota, não interage com o governo federal em seu papel em nenhuma empresa na qual investe ou assessora. O New York Times registrou a réplica fulminante do historiador presidencial Jeffrey A. Engel,
diretor do Centro de História Presidencial da Southern Methodist University. Abre aspas. Declarações presidenciais costumam ser o padrão ouro, mas isso não vale para o presidente Trump. O que ele faz é mais importante do que o que ele diz. Fecha aspas. Como se a trama precisasse de mais tintas de cinismo, no mesmo dia 24 de abril, um soldado das Forças Especiais do Exército estadunidense, o sargento Gannon Ken Van Dyke, foi indiciado em Manhattan por usar informação classificada, secreta, para fazer apostas certeiras. Justamente onde? Onde? Adivinhem, na Polymarket, sobre a operação que capturou Nicolás Maduro. Na véspera, Trump havia declarado no Salão Oval que nunca foi muito a favor disso e que não gosto conceitualmente dos mercados de previsão. Menos de 24 horas depois, o Departamento de Justiça revelava que a plataforma do filhinho do presidente fora usada para negociar com informação privilegiada. E temos a pesquisa que cristalizou o colapso. Ela foi conduzida pelo Instituto Strength in Numbers Veracity entre 10 e 14 de abril de 2026, com 1.514 adultos estadunidenses e publicadas pela G. Elliott Morris em 22 de abril. O resultado, 55% apoiam que a Câmara vote o impeachment de Trump. 37% se opõem. Esses daí não tem salvação, pessoal. Esses daí não tem jeito. 8% estão indecisos. O saldo líquido de mais 18 pontos coloca Trump, nas palavras do próprio Morris, na vizinhança dos números que Richard Nixon viu no auge do escândalo Watergate, em agosto de 1974, quando 58% dos estadunidenses defendiam a remoção do presidente. Olha isso, pessoal. Nixon estava com 58% quando foi removido da presidência. Estamos chegando. O HuffPost estampou, abre aspas, território de resignação de Nixon. E o Daily Beast acrescentou, os novos números colocam Trump na mesma aprovação do auge do escândalo Watergate. O dado mais devastador, porém, foi geracional e político. Entre os próprios eleitores de Trump em 2024, 21% apoiam o impeachment. Aproximadamente 1 a cada 5 das pessoas que o colocaram de volta no cargo não só desaprovam o seu trabalho, mas querem abertamente expulsá-lo. Registrou o Daily Beast. Republicanos apoiam o impeachment em 21%, enquanto independentes apoiam por 50% a 28%. É muito número aqui, mas o importante é saber que a maioria está apoiando o impeachment neste momento. A comparação com Nixon não é apenas estatística, é histórica. Nixon renunciou dias depois de a Gallup registrar 58% de apoio à sua remoção. Trump está a 3 pontos percentuais abaixo. E com uma guerra em curso, uma crise de custo de vida em espiral e uma família presidencial enredada em conflitos de interesse que fazem Watergate parecer um roubo de loja de conveniência. A reação legislativa foi tão rápida quanto a indignação pública. O deputado John Larson protocolou 13 artigos de impeachment contra Trump, acusando-o de crimes graves e contravenções, incluindo a condução de uma guerra ilegal sem autorização do Congresso. Mais 85 membros da Câmara manifestaram apoio público ao impeachment ou à invocação da Emenda 25, que permite ao vice-presidente e à maioria do gabinete declarar o presidente inapto para o cargo. Eu só não sei quando ele esteve apto para o cargo, né? Mas vamos lá. Em 30 de abril, o deputado John Garamendi, membro sênior do Comitê de Prontidão das Forças Armadas, apresentou uma resolução de poderes de guerra para encerrar o que chamou de guerra ilegal de escolha de Trump. Em seu comunicado, Garamendi declarou, abre aspas, 13 militares estadunidenses e milhares de civis iranianos foram mortos. Olha a contrapartida, né? Desculpa, um parênteses meus aqui. Olha o que impressiona ele.
13 estadunidenses versus milhares de civis iranianos. Olha o peso aqui, olha o peso que a gente tem. Vamos lá, esse é o parênteses meu, vamos voltar aqui. Repetindo, né? 13 militares estadunidenses e milhares de civis iranianos foram mortos. Estadunidenses já atormentados por uma das piores crises de acessibilidade em anos, agora pagam valores inconcebíveis por um tanque de gasolina e lutam para manter comida na mesa. Fecha aspas. Entretanto, apesar do clamor popular e legislativo, a matemática do impeachment permanece adversa. Com a Câmara controlada pelos republicanos por uma margem de 4 cadeiras, as probabilidades de um voto de impeachment ainda em 2026 são baixas. O impeachment, contudo, paira como uma espada sobre as eleições de meio de mandato em novembro. A deputada Dília Ramírez declarou aos Axios que o partido precisa construir o caso agora, para que, quando estivermos no poder em janeiro, tenhamos criado as condições. Fecha aspas. Isso significa audiências paralelas, verificação de dados e a preparação meticulosa de um processo que, se os democratas reconquistarem a Câmara, poderá finalmente se tornar um impeachment. Donald Trump construiu uma biografia política sobre a fantasia do empresário infalível que traria sua genialidade do setor imobiliário para a Casa Branca. O saldo dessa gestão é irrefutável. Uma guerra que falhou em todos os objetivos estratégicos. Um estreito de Hormuz fechado. Petróleo a $109 o barril. Gasolina 40% mais cara. Apenas 34% de aprovação, 61% de rejeição à guerra, 55% de apoio ao impeachment. Enquanto isso, o filhinho primogênito do presidente, repito, esse mesmo que tem essa cara de idiota, mas que de idiota não tem nada, pilota uma plataforma de apostas de 9,6 bilhões de dólares, que lucrou mais de 100 milhões com as oscilações da crise. O nome disso é meritocracia, pessoal. Pô, como que a gente pode falar mal dele? É meritocracia. Isso é inacreditável. É inacreditável, pessoal. E tem uma palavra para isso. E ela não é governar. É saquear em escala industrial, com a cumplicidade de um partido que prefere debater se um cessar-fogo pausa ou para um relógio constitucional a exercer sua prerrogativa mais elementar, declarar guerra ou exigir sua interrupção. No dia em que a história julgar essa administração, o episódio do Irã não será lembrado como um erro de cálculo geopolítico, mas como o momento em que a Casa Branca e tudo que ela deveria representar foi convertida no maior cassino do mundo, com fichas humanas e dividendos depositados em paraísos financeiros acessíveis apenas ao clã que ostenta o sobrenome acima de qualquer lei. Nossa, pessoal, eu tô indignado com essa história. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Fiquem à vontade. Ó, e podem ventilar também, podem xingar à vontade esse verme, esse débil mental, o filhinho débil mental também, com aquela cara de idiota, que de idiota não tem nada, né? Já falei 1000 vezes aqui, né? Todos os filhinhos dele têm aquela carinha de imbecil, e de imbecil é a gente que é, né? Enfim, vamos lá. Pessoal, vamos fazer esse vídeo furar a bolha? Lembra do like, é importantíssimo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E passa esse vídeo pra frente, pessoal. Não vamos depender da boa vontade do YouTube. O vídeo que eu fiz ontem, pessoal, ficou tão bacana. E as pessoas no Brasil não tiveram acesso a essa informação porque o YouTube escondeu, pessoal. Teve péssima audiência. Eu vou, inclusive, deixar o link aqui. Péssima audiência, o YouTube tá escondendo nossos vídeos. Então a gente precisa da ajuda de vocês, tá? Senão, não vai ter jeito, não tem como continuar, né? Passa pra frente, pessoal, espalha o vídeo. Se o YouTube não deixar disponível o link de compartilhar, pega diretamente da barra do navegador e passa pra frente, espalha pra todo mundo que vocês conhecem. Não vão calar, gente, beleza?
Se vocês puderem dar uma gorjeta pra gente, só se vocês puderem, a gente tem algumas formas. Uma delas é o botão de valeu aqui embaixo. Temos também o sistema de membros, por menos de um cafezinho por mês. E como muita gente pediu, também disponibilizamos nossa chave Pix, que é canadadiariotv@gmail.com. É isso, pessoal. Cada dia a gente fica mais indignado. Eles estão fazendo de tudo pra gente se calar, mas a gente não vai se calar. Até as nossas últimas forças, a gente vai continuar. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.